Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Tassiana e hoje eu vou fazer um replante de uma orquídea que ela é linda demais. Eu vou deixar o nome dela aqui, a foto. Ela é uma orquídea lindíssima. Olha só, saúde e o verdinho que tá essas folhas, tá? E, como vocês podem ver, ela está bem enraizada, tá? E eu ganhei um vasinho. Olha só por quê. A pessoa ia jogar fora porque o vasinho estava quebrado aqui atrás. Então ela achou que não tinha mais utilidade. Aqui vai ficar um dedo de água, tá? E daí, para as raízes não ficarem ali em contato direto com a água, eu vou colocar um pouquinho de isopor. Porque as raízes novas que quiserem procurar essa umidade, elas se adaptam, tá? As raízes novas podem ficar em contato direto com a água porque elas vão procurar. Mas essas raízes velhas, se eu deixar elas em contato direto com a água, pode apodrecer, tá? Então, eu vou colocar uns pedacinhos de isopor no fundo, só para não as raízes não ficarem encostando na água mesmo. Aqui. Ó, só uma camadinha mesmo, uma única camadinha lá no fundo, só para as raízes não ficarem em contato direto com a água, tá? E aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu já sei olhar o lado da orquídea, mas nem todo mundo consegue reconhecer, né, esse lado. Por exemplo, ó, para mim, aqui é a frente da orquídea e essa parte aqui é de trás. Por quê? Vocês estão vendo que a folha dela faz esse desenho aqui, ó, que ela está olhando mais lá para a câmera do que se eu colocar ela assim, ó, aqui tá as costas das folhas, ó. Então eu consigo ver bem quando ela tem um lado, ó, porque esse aqui é o desenho que ela tá. Então, como que eu posiciono minha orquídea? Porque eu planto elas todas inclinadas, tá? Para não ficar água aqui no miolo e nem aqui nas junções das folhas, tá? Que é onde causam a podridão, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui tem um exemplo, ó. A folha perdeu o centro, a folha não, a orquídea perdeu o centro porque ficou água acumulada, ó. Porque ela estava plantada assim no vaso, tá? Mas aqui já foi colocada na madeira para tirar muda. Então, eu sempre posiciono elas nessa posição no vaso, tá? Ou na coquedama, ou na madeira. E se essa é a parte da frente dela, a parte da frente eu deixo para cima, tá? Porque daí ela vai crescer dessa forma, ó. Exatamente como tá aqui, ela vai se desenvolver no vaso, ou na madeira, ou no cachepô, na coquedama, não importa qual lugar que você for botar, tá? Por quê? Deixa eu mostrar para vocês. Se eu plantar ela do lado errado, olha o que vai acontecer. Ela vai ter que se entortar toda para poder procurar a luz, tá? Então, eu já dou essa ajuda para a planta, tá? Aqui, deixa eu ver. Olha, como aqui dá para ver bem certinho, ó. Olha só como fica a parte de trás das folhas, né? E se eu posiciono ela na posição que eu costumo plantar ela, que é assim, olha só como dá para ver claramente que a planta tem lado, né? Então, é dessa forma que eu coloco ela no vaso, ou na coquedama, ou na cachepô, tá? Agora eu vou ver aqui se eu preciso colocar mais substrato, porque como ela tem bastante raízes, às vezes ela sozinha enche o vaso, né? Aqui. Deixa eu passar um palitinho aqui. Eu não precisei nem furar o meu vaso, porque aqui ele já tem os furos, tá? Então, aqui eu consigo passar um palitinho para firmar a minha planta. Deixa eu passar aqui por baixo. Eu tô passando por baixo da orquídea, tá? Só nas raízes, realmente.
quebrar, nem vou usar o alicate. Tem um alicate ali, depois eu tiro as pontinhas que sobram. Tá? Deixa eu posicionar aqui. Vou colocar mais. Eu vou colocar um pouquinho de argila expandida, tá? Para quem não conhece, argila expandida são essas bolinhas. Ó, elas imitam bastante o vasinho de cerâmica. E eu vou colocar umas bolinhas aqui, porque esse vaso é bem furado. Se ele não tivesse tantos furos, eu acabo preferindo o isopor, tá? Porque daí o isopor não retém água. Mas como esse vaso é bem ventilado e a parte de trás aqui está todo aberto, que vai ventilar bastante a minha orquídea, eu vou acabar usando um pouquinho de argila expandida, mas você pode usar o substrato que você tiver, tá? Se você tiver pedra brita, isopor, caquinho de telha, caco de tijolo. Vou colocar argila expandida, porque assim ela vai ajudar a segurar um pouquinho de umidade aqui para minha planta. Se quiser, você poderia usar só o isopor também, não tem problema. Mas como a parte de trás do vaso está toda aberta e os furos aqui são bem grandes para drenar água e para ventilar, eu vou dar uma ajuda aqui para ela ter um pouquinho mais de umidade. Palmas aqui. Ó, aqui ficou bem para fora as raízes, tá? Depois eu vou mostrar o caule da planta. Vou colocar umas argilas aqui pelo meio das raízes. Às vezes só com substrato a planta já vai ficando bem firme, porque ali eu coloquei aqueles palitinhos para segurar a orquídea para cima, para o caule dela não descer. Mas ele acabou, com a argila acabou já prendendo as raízes, tá? Mas eu vou passar igual um palito por cima apenas das raízes, tá, pessoal? Eu nunca coloco palito ou arame ou coisa assim no caule da planta, tá? Porque isso pode causar um ferimento e o ferimento acaba se tornando uma porta de entrada, né, para fungo, para bactéria, para podridão. Então, deixa eu passar aqui. Não sei se vocês vão conseguir. Mas passar de um lado para o outro aqui nos furos. Porque, pessoal, que eu sempre uso de reforço algum palitinho de churrasco, abraçadeira. Deixa eu ver onde tá meu aqui. Tô com meu dedo machucado, daí eu tô com dificuldade de manusear o palitinho lá dentro. Aí, mas foi. Pessoal, por que que eu digo sempre para deixar a planta muito bem firme no vaso, tá? Em qualquer modo de cultivo, tá? Seja coquedama, madeira, vaso, cachepô, a orquídea, para ela desenvolver, ela precisa se sentir segura, tá? Quanto mais segura a sua orquídea se sentir, mais rápido ela vai desenvolver, mais rápido ela vai enraizar, tá? Porque quando ela fica bamba no vaso, as raízes não conseguem se fixar. Toda vez que ela tentar se firmar no substrato ou no vasinho, acaba machucando as ponteiras das raízes, tá? Porque ela acaba balançando e vai raspando as pontas das raízes. E aí as pontas encolhem, acabam secando, tá? E isso retarda muito o desenvolvimento da planta. Às vezes ela vai até desidratar as folhas e vai desidratar tanto até morrer, tá? Então, mesmo que esteja num modo de cultivo legal, mas ela estiver frouxa no vaso, vocês deem um jeito de amarrar ela, de fixar ela, tá? Não importa como, se vocês vão botar um pouquinho de pedra brita para fazer peso, ou se vão colocar um palitinho de churrasco, aquelas abraçadeiras de nylon, tá? Aqui, por exemplo, ó, tem as pontinhas das hastes florais, né? Que se ela não tivesse raízes, por exemplo, eu ia acabar usando essas hastes florais para fixar a minha planta, tá? Mas como eu sabia que ela tinha bastante raiz, eu acabei cortando bem baixo a haste, porque eu gosto
que elas floresçam no meu cultivo, tá? Estou sem própolis em casa, então olha o que eu uso. Esmalte de unha, aquelas bases de unha, pode ser o esmalte colorido, não importa. O esmalte de unha eu passo bem aqui nas hastes florais. Até quando eu faço decapitação nas plantas também, eu uso esmalte no corte. Pronto, ó. Ela não balança mais, ó. Só as folhas porque são muito grandes, né? Mas a planta está bem firme, tá? E a parte de trás aqui não vai ficar muito bonito, né? Fazer o quê? O vasinho quebrou. Mas, olha só, eu sempre deixo o caule da planta acima do substrato, tá? Então, não importa o modo de cultivo, se eu vou colocar na coquedama, na madeira, no vaso plástico, eu sempre posiciono ela deitadinha, dessa forma, para não ficar água parada, né? E o caule da planta sempre livre, tá? Porque assim eu sempre consigo ver quando tá saindo raízes novas, quando tá apontando haste floral, e eu olho aqui e eu tenho certeza que a minha planta não está com fungo, não tá com podridão, tá? Porque eu tenho visão aqui livre da planta, tá? Então, pessoal, eu quero que vocês olhem aqui o meu vasinho, né? Aqui minha planta é bem grande, mas olhando assim, o vaso plantado vai ficar lá pendurado na minha parede. Alguém saberia dizer que esse vaso tá quebrado e que ia ir pro lixo? Ninguém saberia falar isso, né? E olha só. Então, sempre tem um jeitinho da gente aproveitar um material, tá? Porque aqui onde eu moro, um vasinho desses é bem caro, é no mínimo uns 15 reais, tá? Então, olha só, com 15 reais eu já consigo ir lá e comprar outra planta sem flor para poder replantar, né? Eu vou ver se eu acho a foto dela para deixar aqui para vocês. Pessoal, eu sempre recomendo que antes de você fazer um replante de orquídea no vaso de cerâmica, deixar pelo menos 1 ou 2 dias de molho na água, tá? Porque o vaso de cerâmica, ele bebe muita água. E aí, se você plantar a sua orquídea ali com as raízes molhadas, né? Ou o substrato molhado, eu já vi casos, assim, de pessoas que plantaram sem deixar de molho e no outro dia a orquídea estava toda murcha, tá? Porque o vaso de cerâmica acabou bebendo a água da própria orquídea, tá? Então, para não correr esse risco e não deu tempo de você colocar de molho, lava, higieniza bem o seu vaso, faça o replante e daí eu vou deixar a noite inteira ele aqui, ó. Porque ele tá assim escuro, porque eu fui colocar aqui dentro do balde agora quando eu lembrei de dar dica para vocês, tá? Mas eu não deixei ele de molho. Então, vocês podem pegar uma bacia mesmo, que fique uns 2 dedos de água, é suficiente, um tantinho assim de água, e eu vou deixar ele aqui a noite inteira, bebendo água do balde, tá? Mas pode ser uma bacia, um tanque, uma pia. Você coloca uns 2 dedos de água e deixa ali o seu vaso de um dia para o outro, com a orquídea mesmo, ó. E assim não vai correr o risco dele murchar a minha orquídea, né? Porque ele vai estar sugando a água ali embaixo, tá? Aí você pode regar todo o vaso bem direitinho, faz a rega do vaso e deixa ele ali de molho a noite inteira, tá? Daí de manhã você pode pegar a sua orquídea e colocar ela no local que você escolheu para ela desenvolver, tá? Ó, bem prático, ó. Aí a gente deixa aqui a noite inteira ele descansando, ele vai beber toda a água que ele quiser e depois eu posso pendurar minha orquídea lá no meu orquidário com tranquilidade, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Obrigada por ter assistido até aqui. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Obrigada. Tchau, tchau.